Fala primata, você está no Cientificamente, o canal que te explica, cientificamente, como transformar até sua professora do jardim da infância em uma assassina de sangue frio. Qualquer pessoa pode cometer crimes e demonstrar comportamento violento. A noção de que somente pessoas doentes cometem crimes, atos extremos e reprováveis não é corroborado pelos estudos elaborados sobre esse assunto pela criminologia. O efeito Lúcifer surgiu de um experimento controverso na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na década de 70. Esse experimento saiu do controle e desencadeou diversos estudos sobre como diversos fatores externos podem favorecer o comportamento violento de qualquer pessoa. A partir desse experimento, o poder e a obediência passaram a exemplificar algumas das formas de facilitar o comportamento violento. O experimento surgiu do Departamento de Psicologia pelo psicólogo Philip Zimbardo, com a intenção de analisar as consequências psicológicas do ambiente prisional. Para isso, 24 homens que não tinham antecedentes criminais, nem usavam drogas e nem histórico de comportamento violento foram colocados no porão do departamento, metade em celas com uniforme de prisioneiros e a outra metade do lado de fora com uniforme de guarda. O local foi alterado para parecer ao máximo com o ambiente prisional e àqueles que seriam os guardas foram dadas instruções sobre como agir. No decorrer do tempo, foi possível notar o comportamento de cada um mudando drasticamente até o ponto em que o experimento precisou ser interrompido pelo nível de descontrole, principalmente dos guardas que exerciam um poder degradante e humilhante sobre os prisioneiros que, em sua maioria, obedeciam e não reclamavam das condições que lhe foram colocadas. Mesmo com a rebelião de um dos prisioneiros e sua saída após um descontrole, os outros continuaram. Foram 6 dias com diversas atividades e dificuldades criadas pelos envolvidos que levaram a um pedido de finalização do estudo pelo estado emocional degradado dos 24 homens que participavam do experimento. A partir desse experimento, foi possível notar quanto que o poder sobre o outro pode afetar o psicológico de alguém e até transformar alguém aparentemente normal em uma pessoa super agressiva. Esses dados foram muito importantes para perceber outros fatores que envolviam o comportamento criminoso, não analisando fatores individualmente, mas toda a parte biopsicossocial que pode envolver as pessoas a agirem de uma determinada maneira. Também foi possível perceber que as situações do cotidiano podem também ser relevantes para o comportamento, tanto quanto o lado psicológico e o biológico. O uso de regras e papéis dados às pessoas fazem toda a diferença no comportamento. Os nossos papéis na sociedade podem influenciar a nossa visão de mundo, tanto como autoridade quanto como subordinado. Até a forma de se vestir e se colocar no ambiente faz diferença. Além da relação em um grupo que também influencia na mudança de comportamento. O evento histórico que melhor pode demonstrar esse tipo de comportamento na prática é o nazismo, por meio dos soldados nazistas, como no caso de Eichmann, tenente-coronel nazista, que em seu julgamento afirmou ter solicitado a deportação de judeus para que fossem executados simplesmente por seguir ordens de forma impecável e realmente acreditar no regime nazista. Hannah Arendt analisou o julgamento e escreveu sobre a banalização do mal nesse sentido, sendo muito criticada na época. Todos esses atos normalmente são reprováveis por quem analisa de fora, mas ignoram a influência do poder da autoridade e da cumplicidade de ações feitas em grupo com papéis muito claros. Outro exemplo é o experimento de Milgram, elaborado em 62 por Stanley Milgram, psicólogo norte-americano, que envolveu a obediência cega diante de um ato violento. Para isso, alguns homens foram escolhidos para participar de um experimento onde eram separados entre professores e alunos, e cada um era colocado em uma sala separada. O professor fazia perguntas com supervisão de uma pessoa de jaleco, enquanto o aluno, em outra sala, as respondia, escolhendo entre 4 alternativas. Quando as respostas eram incorretas, o professor era orientado a apertar um botão que daria um choque no aluno. Cada resposta incorreta aumentava a voltagem do choque, sendo informados que não tinha problema algum e que não faria mal. Na verdade, o aluno estava atuando e errava questões propositalmente para fingir que levava os choques e tinha reações diferentes a cada um.
A análise era focada no professor e até onde iria a obediência de alguém nessas circunstâncias, na tentativa de compreender como os soldados nazistas obedeciam os comandos superiores para matar judeus e cometer genocídio. Nesse caso, foi possível perceber também a força da obediência pela transferência de responsabilidade para uma figura de autoridade. Os professores questionavam o ato ao ouvirem o sofrimento do aluno, mas continuavam apertando os botões ao ouvirem o supervisor de jaleco indicando que continuassem e dizendo que se responsabilizava pelo ato, mesmo sendo o professor a praticá-lo. Visualmente desconfortáveis, a maioria dos professores continuava apertando os botões e aumentava a voltagem dos choques. Um fator relevante para todos esses casos colocados é a falta de questionamento e a falta de responsabilidade social. Mesmo que as pessoas não concordem com o que estão fazendo, a visão da autoridade diminui significativamente o nível de questionamentos dos subordinados e o senso de coletividade em que não ocorra prejuízo com o outro. A noção de que vivemos em sociedade e que temos responsabilidade social fica prejudicada quando a figura de autoridade é mais forte, sobrepondo o indivíduo pensante. Esses dois experimentos foram muito significativos e esclarecedores para os estudos seguintes e até hoje são analisados pela psicologia para compreender muitos dos comportamentos humanos em situações de estresse. Existem vários exemplos e estudos sobre o assunto, inclusive na criminologia, que vale a pena serem lidos e analisados. Efeito Lúcifer é o nome que se dá a essa mecânica de comportamentos violentos por obediência, e ele tenta, juntamente com a psicologia social, demonstrar que existem diversas formas de compreender o comportamento violento e criminoso como algo complexo e dividido entre vários aspectos quando envolvem seres humanos vivendo em sociedade. A obediência, a autoridade e a relação em grupo são somente alguns aspectos desses estudos sociológicos que já demonstraram a facilidade como pessoas aparentemente normais podem agir de forma reprovável em sociedade e que qualquer um está sujeito a isso, sendo relevante compreender como isso acontece e o que pode ser feito de forma preventiva. Qual sua opinião sobre o efeito Lúcifer? Já se deparou com algo cruel ou errado sendo realizado, não talvez por maldade da pessoa, mas pela força da autoridade? Se inscreva no canal ativando as notificações, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, que de verdade é muito importante para nós sabermos se você gosta desse tipo de conteúdo, para nós continuarmos produzindo, bem como para ajudar o algoritmo da plataforma a dar relevância para o nosso canal. Obrigado e até a próxima!